Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando aqui um prosseguimento, dessa revisão nossa informal, dessa disciplina nossa, vou continuar aqui. A gente está falando por enquanto de hidrostática. Então, no outro vídeo já falei bastante sobre hidrostática, falei sobre ciência e tudo mais, a gente falou sobre pressão. Vou continuar aqui um pouquinho. Eu vou tentar fazer esses vídeos um pouco menores, tá certo? Eu não vou ficar delongando tanto nesses vídeos não, porque talvez seja melhor fazer vídeos de 10 a 15 minutos, que rende um pouquinho melhor para vocês, tá certo? Depois vocês olham na descrição aí que tem talvez algumas informações aí para vocês, tá beleza? Então tá, a gente só dando uma revisão do outro vídeo, o que a gente está estudando? A gente está estudando hidrostática. Então se a hidrostática o fluido está parado, tá certo? Então é estático, o fluido está parado. Então o que a gente tem? A gente estava no outro vídeo, a gente estava tratando desse fluido aqui, vamos supor água, e eu tinha aqui um objeto dentro da água, parado dentro da água, tá certo? A gente fez essa análise no outro vídeo, mas eu acho que ficou uma pergunta lá ainda. Da onde que surgiu esse ρ aqui? Por que esse ρ era o ρ do fluido? Vocês têm que notar o seguinte, se eu trocar esse objeto aqui, que está parado dentro d'água, vamos supor que eu tenha essa bolinha e esteja parada dentro d'água, tá certo? Está parada dentro d'água sem eu segurar ela sem nada. Ela está parada dentro d'água, tá certo? Se eu pegar essa bolinha que está parada dentro d'água e substituir ela por uma bolinha de água que está parada dentro d'água, Léo, isso é muito abstrato. Mas só que tenta imaginar isso. Eu tinha lá um cilindro que ele era amarelo, eu troquei esse amarelo por um cara azul. É simplesmente eu trocar um sujeito que está parado dentro da água, está parado, isso é importante, eu estou tratando de hidrostática. Um sujeito que está parado dentro da água, eu vou trocar ele por um sujeito feito de água, tá certo? Pega uma sacola plástica dentro da água e ela está lá dentro parada, está lá dentro sem mexer, porque a gente está falando de hidrostática, tá certo? Então, se eu pego esse objeto aqui e ele é construído de água, aí essa análise nossa fica mais simples. Por quê? Porque aí quando vocês voltarem no outro vídeo e vocês forem fazer a dedução dessa equação aqui, vocês vão notar que vai aparecer do lado de cá um negócio que é a massa. A massa de quem? Desse objeto aqui, desse quadrado. Então a massa desse quadrado é o quê? Massa é densidade vezes volume, tá certo? Então por isso que aparece essa densidade e por isso que essa densidade é igual da água. Porque eu estou tratando de hidrostática, tá certo? Então, resumindo, se eu tiver um objeto qualquer, dentro d'água, ele está parado dentro d'água, o que eu estou querendo analisar aqui, o que a gente estava querendo analisar naquele vídeo que eu estou revisando aqui agora qual que é a diferença de pressão entre esse ponto aqui no líquido e esse ponto no líquido, tá certo? E essa altura aqui no líquido. Então, a diferença de pressão é dada dessa forma aqui, é P2, a pressão nesse ponto 2 é igual a pressão no ponto 1, mais ρGH, onde ρ é a densidade do líquido, tá certo? Do líquido em volta aqui, tá certo? Então eu posso substituir essa densidade pela a densidade daquele objeto amarelo por esse objeto azul, porque ele está parado dentro d'água. Então o resumo de hidrostática ele vem todo aqui, ó. P2 é igual a P1 mais ρGH. É isso, hidrostática é resumido nisso. Isso aqui você consegue fazer tudo de hidrostática só com essa equaçãozinha aqui, onde ρ é a densidade do líquido que a gente está analisando. Tá certo? Então a pressão nesse ponto 2 é igual a pressão no ponto 1 mais ρGH, onde H é essa diferença de altura aqui, ó, que é Y1 menos Y2. Tá certo? Note que eu estou falando aqui que a pressão no ponto 2 é a pressão nesse nível 1, 2 aqui, e a pressão no nível 1 é a pressão nesse nível 1 que está marcada aqui. Por quê? Porque a gente já analisou isso no outro vídeo, que a pressão ela independe da altura horizontal que eu tiver aqui, da posição horizontal que eu tiver. Só vai depender dessa altura com relação ao fluido, tá certo? Só vai depender da profundidade no fluido, tá certo? Isso a gente pode analisar aqui, no outro vídeo está mais bem explicado, mas a gente pode analisar assim, se eu trocasse aquele quadrado por uma bola, por um círculo aqui dentro da água, as componentes horizontais da força elas iam se cancelar, só ia manter a componente vertical dessas forças aqui. Tá certo? Isso está muito bem explicado no outro vídeo, eu vou deixar na descrição. E aí, como as componentes horizontais se cancelam e só a componente vertical se cancela, a componente vertical nesse ponto é igual a componente vertical nesse ponto. Então, independe de onde que eu estiver, se eu estiver no mesmo nível do fluido, independe de qual ponto horizontal que eu tiver. Tá certo? A pressão no fluido, a pressão no ponto 2 aqui é igual a pressão no ponto 2 aqui, que é igual a pressão no ponto 2 aqui, aqui, aqui. Tá certo? A pressão se eu estiver na mesma profundidade no certo fluido, a pressão é a mesma, tá certo? E a pressão aqui nesse ponto 2, ela é igual a pressão no ponto 1 mais ρGH, onde H é a diferença de altura aqui, tá certo? Isso é a revisão lá do primeiro
primeiro vídeo, a gente fez esse exemplinho aqui. A pressão aqui no ponto 4, ela é a maior pressão desses 4 pontos. A pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 2. A pressão no ponto 1 é a menor pressão nesses 4 pontos aqui, tá certo? A gente fez isso lá no outro vídeo também. Agora, nesse vídeo aqui, eu quero falar de aplicações dessa pressão hidrostática, tá certo? A primeira é o barômetro. O barômetro ele é utilizado para quê? O barômetro é um objeto utilizado para medir pressão atmosférica, tá certo? E isso acaba sendo muito útil, bastante útil o uso desse barômetro para medir pressão atmosférica, até para saber com relação a chuvas ou falta de chuva, tá certo? E nós só vamos utilizar isso aqui, ó. Pressão é a força por área, densidade é a massa por volume, pressão e a equação principal aqui da hidrostática, tá certo? Então, vamos pegar esse barômetro aqui que eu tinha mostrado. Obviamente que eu não ia saber desenhar esse camarada, mas esse barômetro aqui, que é um barômetro de mercúrio, vou desenhar ele dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque é o jeito que eu sei desenhar. Então, a ideia aqui eu coloco mercúrio dentro de um pote, coloco ele aqui invertido, tá certo? E ele vai ter essa diferença de altura daqui para cá, tá beleza? Por que que esse barômetro é conhecido como barômetro de mercúrio, lá de Torricelli? Então, essa parte cinza aqui é toda mercúrio. Então, o que eu vou fazer? A pergunta nova que a gente quer responder é qual que é a pressão atmosférica? Então, eu coloco esse barômetro aqui num lugar, num ambiente, eu quero saber qual que é a pressão atmosférica nesse ambiente, tá certo? Então, como que a gente vai analisar isso? Com essa equaçãozinha aqui que a gente conhece. Mas qual que é a situação física aqui? A situação física aqui é a seguinte: quando eu inverter esse tubo aqui e colocar ele nesse pote, aqui nessa parte de cá vai ter um vaporzinho de mercúrio, tá certo? Vai ocorrer de ter vapor de mercúrio nessa parte aqui. Só que se vocês pesquisarem no Google agora, a pressão de um vapor de mercúrio ela é praticamente 0 Pascal. Então nós vamos assumir que a pressão aqui nessa parte aqui desse tubo é 0. Tá certo? Então a pressão aqui é 0, eu tenho essa coluna de mercúrio aqui, tá certo? E por que mercúrio? Porque a coluna vai ser menor. Eu podia fazer um barômetro de água, só que ia ser um barômetro extremamente alto, ia ser ruim para medir. Então a gente utiliza aqui o barômetro de mercúrio. Essa pressão aqui é 0, aqui eu vou ter essa coluna aqui de mercúrio, que com essa diferença de altura. E por que essa coluna aqui vai subir? Essa coluna aqui vai subir porque existe uma pressão atmosférica atuando aqui nessa parte, tá certo? Pressão atmosférica, por quê? Porque tem um ar em volta de tudo aqui, tá beleza? Então, como tem um ar aqui, a pressão atmosférica está atuando aqui, vai fazer esse tubo aqui, esse mercúrio aqui subir até essa altura e pronto. Tá certo? Se a pressão atmosférica é menor, essa altura diminui. Se a pressão atmosférica é maior, essa altura aumenta. Basicamente é isso. Então, como que a gente utiliza essa equação que está quadriculada aqui para resolver esse problema? A pergunta que a gente quer responder é: qual a pressão P0? Tá certo? Então, vamos utilizar aqui, ó. É só utilizar essa equação, gente. Só utilizar essa equação. Não tem segredo. Só que a gente tem que saber o que a gente está nomeando aqui, tá certo? Eu tenho que ser coerente com o que eu estou nomeando. Então, nesse nível 2 aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a pressão P0, porque é a pressão que está no nível 2. A pressão no nível 1 é o quê? É 0. Porque eu estou falando que é 0, primeiro porque é mensurável, que a pressão do vapor de mercúrio é 0. Vocês podem pesquisar aí no Google. Então, a gente vai assumir que esse bacana aqui é 0, tá certo? P1 é igual a 0, que é a pressão que está atuando nesse nível aqui. Qual que é a diferença de altura de 1 até 2? Eu chamei aqui de H. Então, só substituir nessa equação. Ó. P2 é igual a P0, P1 é 0, então ficou ρGH, tá certo? Então, a pressão atmosférica ela vai valer P0, vai ser igual a ρGH. Então, eu sabendo a densidade do mercúrio, a aceleração gravitacional nesse lugar que eu estou medindo, tá certo? E sabendo essa diferença de altura, se eu conseguir medir essa diferença de altura, eu consigo saber qual que é a pressão atmosférica. Então, um bom método para a gente medir pressão atmosférica é com esse barômetro de mercúrio. Tenta fazer essa continha aqui em casa, por favor, tá certo? Uma outra aplicação é o manômetro. Qual que é a ideia do manômetro? A ideia do manômetro é como a pressão manométrica é uma pressão que ela é a diferença de pressão de um certo gás com a pressão atmosférica. Isso é o que a gente chama de pressão manométrica. Eu estou utilizando aqui a mesma notação do Tipler. Mas aqui a ideia é a mesma ideia do que a gente falou lá do barômetro de mercúrio e tudo mais. Mas só que, qual que é a proposta aqui? Eu coloco um certo gás, aqui não necessariamente mercúrio, coloco um certo gás aqui num tubo, coloco aqui um líquido, eu coloquei cinza aqui também, pode ser mercúrio, mas pode ser um fluido qualquer, um líquido qualquer. Coloquei um líquido qualquer aqui, que não vai misturar com esse gás. Esse gás aqui ele vai realizar uma certa pressão nesse líquido e vai fazer subir essa alturinha aqui, tá certo? Sendo que aqui em cima esse bacana aqui está aberto,
e se esse tubo aqui está aberto, então significa que tem pressão atmosférica atuando aqui, tá certo? O que eu quero medir é a diferença de pressão de PM e P0. É a diferença PM menos P0, é isso que eu quero medir, tá certo? É a pressão de um gás. E essa pressão do gás que ela pode aumentar, por exemplo, com a temperatura. Se eu colocar um fogo aqui embaixo desse gás, aqui, uma trempe de um fogão embaixo desse gás, esse camarada aqui ele vai se aquecer, a pressão do gás aquecido aqui ela vai aumentar e vai empurrar mais esse líquido aqui. A gente vai estudar isso até mais um pouquinho lá na frente, quando a gente for falar de termodinâmica, tá certo? Então a pressão aqui ela pode mudar, por exemplo, com a temperatura, tá certo? Mas como que a gente vai fazer isso aqui? O cálculo disso aqui é o mesmo. Então são aplicações dessa lei aqui da hidrostática, dessa lei, ou dessa equação aqui da hidrostática. Lei eu acho que ficou ruim, essa equação aqui da hidrostática, tá certo? Então olha só, quem é P2? P2 é justamente a pressão do fluido que está aqui nesse bulbo, tá certo? Do gás que está aqui nesse bulbo. É justamente PM, tá certo? PM é a pressão que está atuando nessa parte aqui. Qual pressão que está atuando em P1? P1 é a pressão atmosférica, tá certo? E qual que é essa diferença de altura? É H. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter P2 vai ser igual a PM, P1 é igual a P0, eu tenho ρGH aqui. Então eu passo P1 para o lado esquerdo, eu vou ter que PM menos P0, que é justamente a tal da pressão manométrica, é igual a ρGH. Novamente, se eu tiver a densidade desse líquido cinza aqui, se eu tiver G e se eu conseguir medir a altura dessa diferença desse líquido, se eu conseguir medir esse H aqui, tá certo? Que é a altura nesse nível com a altura nesse nível, eu consigo saber qual que é a diferença de pressão de PM com P0, que é o que a gente chama de pressão manométrica. Então isso aqui também fica importante, vocês estão vendo que é uma coisa simples de calcular, tá certo? Bacana. Então só para finalizar aqui, eu já queria colocar mais um tipo de aplicação disso, que chama princípio de Pascal. Então vamos tentar visualizar esse princípio de Pascal aqui. Qual que é a ideia? A ideia é hidrostática, certo? A gente está tratando aqui líquidos incompressíveis. Se eles são incompressíveis, a densidade não muda. A densidade desse líquido azul aqui não muda, tá certo? Eu tenho aqui um êmbolo, tem um êmbolo aqui vermelho e tenho aqui um potezinho amarelo aqui, tá certo? Esse potezinho e esse êmbolo, eles realizam uma certa pressão nessa borda aqui do líquido. E ele não consegue afundar, não. Esse aqui é um êmbolo. É tipo, se a gente pegar uma seringa, tá certo? É tipo uma seringa. Você aperta ali a ponta da seringa e fica pressionando ali. É aquele êmbolo ali. Não deixa o ar sair ali, no caso da seringa. E aqui eu não vou ter líquido saindo aqui para fora, não. Um êmbolo aqui, esse vermelho. Tá certo? Eu consigo medir essa altura H aqui. Tá certo? Então a pergunta é, qual que é a pressão nesse ponto P? Qual que é a pressão nesse ponto P aqui? A pressão nesse ponto P é a pressão externa. Qual que é a pressão externa aqui? É a pressão que o êmbolo está fazendo, é a pressão que esse pote está fazendo e a pressão atmosférica, tá certo? Isso é a pressão externa. Não me importa qual que é a origem dela, importa que existe uma pressão externa aqui atuando. Então eu tenho aqui uma pressão externa atuando no líquido, mais ρGH. Isso é justamente essa pressão P, nesse ponto P aqui, tá certo? Então em todo ponto P que está nesse nível, a pressão no ponto P é a pressão externa, que é dado pelo conjunto de tudo que está pressionando aqui o líquido, mais ρGH. Tá aí tudo bem? A mesma coisa. É a mesma coisa de quando a gente deduziu esse camarada aqui. Mesma coisa. Então a pressão no ponto P é a pressão externa mais ρGH. Tá aí beleza. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar bolinhas nesse pote aqui. Coloquei aqui 8 bolinhas aqui. Se eu coloco 8 bolinhas aqui, eu estou adicionando massa nesse pote, então eu estou aumentando a pressão que esse pote está fazendo no líquido. Tá certo? Então, essas 8 bolinhas, eu estou representando elas por ΔP, tá certo? Estou representando essas bolinhas por ΔP. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter o quê? Nesse ponto aqui, eu vou ter a pressão externa mais Então, nesse ponto aqui, eu vou ter a pressão externa mais ΔP, tá certo? Por quê? Por que pressão externa? Porque eu tinha pressão atmosférica, que eu já tinha antes, eu tinha pressão do êmbolo e eu tinha pressão do pote amarelo. Só que agora tem ΔP, que é a pressão das 8 bolinhas. Tá beleza? Então a pressão nesse ponto que eu estou mostrando aqui é a pressão externa mais ΔP. A pergunta que a gente quer responder é qual que é a mudança de pressão nesse ponto P', dado que eu adicionei essas 8 bolinhas aqui ou dado que eu adicionei essa diferente pressão. Essa que é a pergunta, tá certo? A pergunta é qual que é a mudança dessa pressão P', dado que eu adicionei essa diferença de pressão aqui no meu líquido. Note que esse líquido aqui é um líquido incompressível, tá certo? A densidade não muda. Ele não está sendo, ele não vai mudar a densidade dele, tá beleza? Então como é que a gente faz essa conta aqui? Essa é só a continha, tá certo? Então a pressão anterior, a pressão antiga que a gente tinha calculado, sem as bolinhas,
Isso aqui é pressão antiga. Ó. A pressão antiga P era P externo mais ρGH. Isso é pressão sem as bolinhas. Agora, qual que é a pressão com as bolinhas? Pressão, é só utilizar essa continha aqui, ó, a mesma coisa. A pressão com as bolinhas é a pressão externa mais ΔP mais ρGH. O H não mudou. Por que o H não muda? Porque esse líquido é incompressível. Tá beleza? Tá certo? Eu não consigo comprimir esse líquido. Como é que eu consigo comprimir uma piscina de água? Basicamente é isso, tá certo? Então a pressão em P' é a pressão externa mais ΔP, que é justamente essa pressão aqui que eu estou mostrando aqui na setinha, tá certo? Mais ρGH. O que eu vou fazer aqui é trocar esse ρGH com ΔP. Só troquei esse de lugar, tá certo? Coloquei ρGH para cá. Agora, quem que é esse camarada aqui entre o parênteses? Esse camarada aqui dentro do parênteses é justamente essa pressão P antiga. É justamente a pressão P antiga. O que significa? O que a gente acabou de mostrar aqui é que a pressão P' é justamente a pressão P mais a variação de pressão que eu realizei. Tá certo? E isso eu coloquei P' aqui, só que eu não identifiquei quem é H. Tá certo? Então isso vale para qualquer ponto do líquido. Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que qualquer variação de pressão que eu fizer no líquido, essa variação ela se distribui uniformemente para o líquido inteiro, tá certo? Desde que seja um líquido incompressível, que é o limite que a gente está tratando aqui agora. Então essa é a última equaçãozinha que está me falando o quê? Que a pressão que eu aplico num líquido, ela se distribui para o líquido inteiro uniformemente, tá certo? Isso é o que me fala o princípio de Pascal. O princípio de Pascal não me fala isso, ele me fala que a aplicação a variação de pressão aplicada no líquido, ela se distribui uniformemente para o líquido inteiro, tá certo? Então aqui eu vou encerrar essa partezinha, eu acho que ficou até maior do que eu pensava. Vou encerrar essa partezinha, no próximo vídeo eu vou continuar com aplicações desse princípio de Pascal, beleza? Então é isso, fiquem bem, um abraço, falou, tchau!